Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências do nosso sexto ano. Então, para quem realmente anda acompanhando as nossas aulas regularmente, toda semana, 2 vezes por semana, nas quartas e nas sextas-feiras, já sabe que nós demos aí início ao estudo da introdução da química, né? Tanto que nas nossas últimas videoaulas eu tenho chamado muito os meus pequenos alunos aí de pequenos grandes cientistas. Então, turma, continuamos aí estudando o capítulo 17, que tem como foco a transformação que a matéria sofre, né? Então, temos aí como subtítulo ação e reação. Então, na nossa videoaula de hoje, dando aí continuidade, nós iremos falar sobre equações químicas. Então, turma, agora nós vamos falar sobre a classificação das reações químicas. E essas reações químicas elas podem ser classificadas por vários critérios diferentes. Inicialmente, relevante ao nosso estudo, vamos ver aí as seguintes classificações. Lembrando que tudo que está sendo abordado na nossa aula está inserido no livro de ciências de vocês. E mais uma vez frisando, turma, para aqueles alunos que não têm o livro, eu coloco em cada slide o resumo do que está sendo explicado para que vocês possam ter as suas anotações. Então, para vocês que não têm livro, pausa o vídeo, copia no caderno de vocês todo o resumo que é colocado em nossas videoaulas para que vocês possam ter material de estudo também. Então, inicialmente, vamos falar aí sobre a reação de síntese ou adição. Quando é que uma reação vai ter essa classificação? Quando ocorrem duas ou mais substâncias simples, elas reagem entre si, dando origem a uma única substância composta. Então, observa aqui, ó. Temos o enxofre. Esse enxofre reagiu com o ferro, são duas substâncias. E aí, após a reação, deram origem a uma única substância chamada sulfeto de ferro. Então, eu tenho aqui duas substâncias que reagiram, substâncias essas simples, e elas deram origem a uma substância composta. Por que elas são chamadas aqui de substâncias compostas? Porque ela tem mais de um elemento químico na sua composição. No caso aqui, o sulfeto de ferro é formado por ferro e enxofre. A mesma coisa aconteceu aqui na nossa segunda equação, na nossa segunda reação. Ela também vai ser chamada de síntese ou adição, porque antes da reação eu tinha o carbono, esse carbono reagiu com o oxigênio, dando então origem ao gás carbônico, que é o CO2, certo? Então, reação de síntese ou adição ocorre quando duas ou mais substâncias simples dão origem a uma única substância e essa substância será classificada como substância composta. A palavra síntese, galera, significa simplificar, certo? Então, lembra desse detalhe, síntese significa simplificar. Se em uma reação eu tinha duas ou mais substâncias e essas duas ou mais substâncias deram origem a uma única substância composta, você pode aí com certeza classificar essa reação como reação de síntese ou adição. Reação de análise ou decomposição. É o contrário do que nós vimos ali na síntese ou adição, turma. Então, ó, o nome é analisar. Eu quero saber quais foram ali os componentes que formaram aquela substância. É como se eu estivesse separando. Então, olha só. Esse tipo de reação de análise ou decomposição ocorre quando uma substância composta, como nós estamos observando aqui, turma, temos aqui uma substância composta, formada por mais de um elemento químico, ela se divide em duas ou mais substâncias simples.
Então, observe que na reação de análise ou decomposição, o sinal da igualdade, ou perdão, o sinal de mais, fica depois da seta, enquanto na de síntese ou adição fica antes. Então, fica a dica aí para vocês também. Então, recapitulando, reação de análise é quando uma única substância composta se divide em duas ou mais substâncias simples. Eu separei as substâncias que davam origem aí à substância composta. Então, aí nós chamamos de reação de análise ou de decomposição. Reação de deslocamento ou troca simples. Olha só, deslocamento ocorre quando uma substância simples reage com uma outra substância, só que essa vai ser composta, formando duas novas substâncias, uma simples e uma composta. Tio, ficou muito confuso, então, de novo, vamos aqui observar. O ferro, substância simples, formado por um único elemento químico. Sulfato de cobre, substância composta, formada por dois elementos, aqui no caso, por três elementos químicos. O cobre, o enxofre e o oxigênio. Três elementos químicos. Então, substância simples, reagindo com uma substância composta. Olha aqui, aqui nós temos os reagentes. Olha aqui o nosso produto. Observem claramente o que foi que aconteceu. O ferro, que antes da reação era substância simples, agora está formando uma substância composta, o sulfato de ferro. E o cobre, que antes fazia parte de uma substância composta, agora ele está formando apenas uma substância simples. Houve aí um deslocamento do SO4, que antes estava se ligando com o cobre, agora ele está se ligando com o ferro. Por isso que a gente fala de deslocamento, porque a substância que era simples torna-se composta e a substância que era composta torna-se simples. A mesma coisa, turminha, nessa nossa equação aqui de baixo. O ferro era substância simples. Observe que após a reação ele virou substância composta. E a substância que era composta tornou-se substância simples. Reação de deslocamento ou troca simples. E aí, agora nós temos a reação de dupla troca ou de substituição. Então, aí já fica muito bem claro. Na anterior, nós vimos troca simples, onde a substância simples vira composta e a composta vira simples. Na dupla troca, ocorre o quê? Nós temos a reação de duas substâncias compostas, elas reagem entre si, trocando entre si os seus componentes, dando origem a novos componentes que continuam sendo substâncias compostas. Enquanto lá, na reação de deslocamento ou troca simples, eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, na dupla troca eu terei duas ou mais substâncias compostas. Então, olha só, tenho aqui na nossa primeira equação o cloreto de sódio, que reagiu com o nitrato de prata, duas substâncias compostas. Observa o que aconteceu nos reagentes, aqui, nos produtos. Os reagentes e os produtos. Então, o sódio, que antes da reação estava se ligando aí com o Na, né, o Cl estava ligado ao Na. O Ag estava ligado ao NO3. Observe o que aconteceu. O NO3 trocou de parceiro. Da mesma forma, o cloro, né? O Cl, ele também trocou de parceiro. Então, houve uma dupla troca. Mas observa que os produtos também são substâncias compostas. A mesma coisa aconteceu na nossa equação de baixo. O ferro estava ligado ao enxofre. O hidrogênio estava ligado ao cloro. Observe que após a reação, o ferro ligou-se ao cloro e o hidrogênio ligou-se ao enxofre. Então, houve aí uma dupla troca, mas elas continuam, os produtos continuam sendo substâncias compostas. Então,
Reação de dupla troca ocorre entre substâncias compostas e após a reação, os produtos continuam sendo substâncias compostas. Na reação de deslocamento ou troca simples, que nós vimos no slide anterior, ocorre entre uma substância simples e uma substância composta, certo? Então, cuidado com esse detalhe, tá, turma? E aí, agora nós temos a reação de dupla troca ou de substituição. Então, aí já fica muito bem claro. Na anterior, nós vimos troca simples, onde a substância simples vira composta e a composta vira simples. Na dupla troca, ocorre o quê? Nós temos a reação de duas substâncias compostas, elas reagem entre si, trocando entre si os seus componentes, dando origem a novos componentes que continuam sendo substâncias compostas. Enquanto lá, na reação de deslocamento ou troca simples, eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, na dupla troca eu terei duas ou mais substâncias compostas. Então, olha só, tenho aqui na nossa primeira equação o cloreto de sódio, que reagiu com o nitrato de prata, duas substâncias compostas. Observa o que aconteceu nos reagentes, aqui, ó, nos produtos. Os reagentes e os produtos. Então, o sódio, que antes da reação estava se ligando aí com o Na, né, o Cl estava ligado ao Na. O Ag estava ligado ao NO3. Observe o que aconteceu. O NO3 trocou de parceiro. Da mesma forma, o cloro, né? O Cl, ele também trocou de parceiro. Então, houve uma dupla troca. Mas observa que os produtos também são substâncias compostas. A mesma coisa aconteceu na nossa equação de baixo. O ferro estava ligado ao enxofre. O hidrogênio estava ligado ao cloro. Observe que após a reação, o ferro ligou-se ao cloro e o hidrogênio ligou-se ao enxofre. Então, houve aí uma dupla troca, mas elas continuam, os produtos continuam sendo substâncias compostas. Então, reação de dupla troca ocorre entre substâncias compostas e após a reação, os produtos continuam sendo substâncias compostas. Na reação de deslocamento ou troca simples, que nós vimos no slide anterior, ocorre entre uma substância simples e uma substância composta, certo? Então, cuidado com esse detalhe, tá, turma? Então, turma, dando aí continuidade a essa questão das transformações ou reações químicas, elas também podem ocorrer segundo alguns fatores que eu explicarei, né, de forma bem simples. Lembrem-se que vocês estão dando início ao estudo da química, então alguns termos vão ser bem estranhos a vocês, mas o intuito aqui, turma, é que vocês comecem, né, que vocês deem início, certo, a essa disciplina maravilhosa, certo? Então não fiquem aí assustados, não se cobrem muito, porque nós estamos aí apenas introduzindo, dando início ao estudo desta disciplina, ok? Então, vamos aí agora ver outros fatores que também podem ocasionar transformações ou reações químicas. Então, turma, algumas transformações químicas elas vão ser induzidas por conta da ação do calor, que nós chamamos de pirólise. Podemos aí citar como esses tipos aí de transformações o fato de nós torrarmos um pão, transformar o açúcar em calda de caramelo e até mesmo o fato de nós carbonizarmos a madeira para dessa forma obtermos aí o carvão vegetal. Na nossa imagem, certo? Vocês estão observando aí a preparação de um churrasco. Nós sabemos que esta carne, certo, que aqui está sendo apresentada, após ela sofrer o processo aí de fritura, né,
após ela ser assada, ela não voltará ao seu estado normal. Ou seja, ela sofreu uma transformação irreversível, ou seja, uma transformação química, certo? Mas essa transformação, ela só ocorreu por conta da ação do calor, que nós chamamos aí de pirólise. Uma transformação química induzida aí pela ação do calor, nós a chamaremos de pirólise. E lembre-se, transformações químicas ou reações químicas são aquelas transformações que a matéria sofre e não podem ser desfeitas. Vamos falar agora, turma, sobre as transformações químicas que ocorrem por conta da ação da luz. Podemos aí citar como exemplo a transformação do oxigênio em ozônio, que acontece graças à radiação ultravioleta. Ah, tio, muito complicado entender isso aí, né? Então vamos falar aqui sobre outra, a transformação de água e dióxido de carbono do ar em oxigênio e glicose, pela exposição da luz do sol através do processo chamado fotossíntese, que vocês estão observando aqui na nossa imagem. Então, as plantas, certo? Quando estão sob a luz, certo? Sob a ação da luz, nela, no interior das plantas, ocorre aí uma transformação química, que só ocorre na presença da luz, certo? Onde a planta capta o gás carbônico, o CO2, do ar, juntamente aí com a ação da água, e transforma esse gás carbônico e esta água em oxigênio, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem, liberando esse oxigênio para o ambiente, e também aí a produção de glicose. Glicose essa que vai ser utilizada pela planta. Nós não podemos esquecer que a fotossíntese é o processo pelo qual os vegetais, né, produzem o seu próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose, que vai ser aí fonte de energia. As transformações químicas, turma, também podem ser induzidas pela ação mecânica. Então vamos aí citar como exemplo o simples fato de nós acendermos aí um palito de fósforo. O palito de fósforo só vai acender, como vocês estão observando aqui na nossa imagem, quando for friccionado contra a caixinha que o contém. Essa ação de friccionar produz uma faísca que faz as substâncias inflamáveis do palito sofrerem aí o processo de combustão, certo? Então, isso aí ocorreu não pela ação da luz, não pela ação do calor, certo? Mas sim por conta de uma ação que foi realizada, um movimento que foi realizado. E aí chamamos esse movimento de ação mecânica. Uma outra forma aí, turma, de induzir uma transformação química é pela ação da corrente elétrica. Isso mesmo, turma, corrente elétrica. Então, olha só, podemos aí citar como exemplo, é algo que não faz parte do cotidiano de vocês, certo? O seguinte, quando se quer obter cobre, que é um sólido aí de uma cor meio castanho avermelhada, adiciona-se cloreto de cobre à água e coloca-se a solução, certo? A ação da corrente elétrica. E aí o fato dessa água estar sendo eletrocutada vai induzir aí a uma transformação química. Nessa transformação química também, turma, além de se obter o cobre, também vai ser aí liberado nessa transformação química o cloro. Isso, turma, como eu estou explicando para vocês, não é algo presente no cotidiano, certo? Isso é mais para, né, laboratórios. E outra vez, frisando, o objetivo das nossas aulas, que abordaram o tema da química, não é que vocês se tornem cientistas maravilhosos. Se isso acontecer, ótimo. Mas é para que vocês comecem a se familiarizar com esta disciplina, certo? No ensino médio, lá no 8º ano, né? Vocês vão começar aí a estudar esta disciplina chamada química. Então, nada mais do que natural de que agora a gente já começa aí a falar de forma muito clara, muito tranquila sobre essa disciplina, certo? Então, algumas transformações químicas
lembrando mais uma vez que são processos irreversíveis, vão acontecer por conta da corrente elétrica. Uma outra forma de ocasionar uma transformação química é juntarmos substâncias, né? Realizarmos ali uma mistura. Vamos citar aí como exemplo dessa situação transformações muito comumente realizadas em laboratório, ou seja, novamente é um processo que não é aplicado no nosso cotidiano. E aí, turma, o que é que se faz aí? Coloca-se pregos de ferro imersos em uma solução aquosa, ou seja, o que é uma solução aquosa? Líquida, né, de sulfato de cobre, como vocês estão observando aí na nossa imagem, na cor azul. E após um determinado tempo, novas substâncias vão ser aí formadas, novas substâncias vão ser observadas, agora com a coloração esverdeada, que seria aí o sulfato de ferro, como material decantado de cor castanha, que seria aí o cobre. Então, observem que houve mudança na cor da substância. E isso é uma característica que pode ser aí analisada como transformação química. Então, as transformações químicas também podem ocorrer pelo fato de nós estarmos misturando substâncias distintas. Chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Finalizamos aí o capítulo 17. Então, turma, está na hora de colocar em prática o que foi explicado aí nessas videoaulas que abordaram o capítulo 17 como tema. Vocês irão responder as páginas 301, 302, 303 e 304 do livro de ciências de vocês. Professor, fiquei com dúvida em algumas questões. Tem problema deixar algumas em branco? Não, turma. Dúvida é natural que vocês tenham. O que não pode acontecer é o fato dessas dúvidas acabar desanimando vocês. Isso realmente não pode acontecer, certo? Mas busquem, pesquisem, que vai dar certo. Então, a química é uma disciplina maravilhosa. Mas, novamente lembrando, no 6º ano nós estamos dando um iniciozinho, uma breve explicação sobre o universo que é a disciplina de química. Então, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.